inclusive, jogar para você aqui dessa nossa manchete do momento no UOL de privatização da Sabesp concluída. O governo de São Paulo concluiu em uma cerimônia na B3 o processo de privatização da Sabesp, que começou lá em fevereiro do ano passado, a partir de um estudo de viabilidade feito pelo International Finance Corporation. A finalização do processo com a liquidação da oferta feita no âmbito da privatização na última segunda-feira marca o início do novo contrato de concessão assinado em maio pela Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário Sudeste. Além desse novo contrato, passa a valer também nessa terça-feira a tarifa reduzida que havia sido anunciada. Inicialmente o valor vai ficar 10% mais barato para a tarifa social e vulnerável, que engloba aí cerca de 1.300.000 pessoas, e 1% mais baixo para residencial e 0,5% para demais categorias. Durante esse evento, na manhã de hoje, a gestão Tarcísio de Freitas e empresários reforçaram em discurso o papel social da Sabesp e a continuidade do trabalho desenvolvido pela Companhia de Saneamento, trazendo aqui uma fala do secretário de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, dizendo que é importante que, embora a Sabesp agora seja ainda do Estado, mais minoritária do Estado, ela continuará sendo patrimônio do Estado de São Paulo. A gente sabe que agora, com essa oferta aí, que foi bem polêmica, o governo reduziu a participação no capital social da Sabesp, que vai de 50,3% para 18%, em uma discussão longa que já se estende há um tempo, né, Sakamoto, e ainda entrando nesse papo de que vai tirar recursos do governo, vai criar gastos para o governo. Como é que você vê aí a conclusão dessa discussão da privatização da Sabesp? Eu acho uma tragédia que a Sabesp tenha sido privatizada dessa forma como fez, em um momento que o mundo inteiro percebe, várias grandes cidades do mundo, né, percebem que a privatização do sistema de fornecimento de água potável de tratamento, né, principalmente fornecimento de água potável, foi um erro, né, e que acabam reestatizando, né, não por uma questão ideológica, mas por uma questão óbvia, assim, isso não dá, se for feito direitinho, não vai dar lucro, a questão de fornecimento de água potável, né, eu não estou nem falando de saneamento, estou falando de fornecimento de água potável, né, é bastante temerário que a privatização da Sabesp tenha sido feita a toque de caixa, né? Como foi feito, sem discussões, literalmente correram com isso. Era a questão de você fazer discussões por um longo período na Assembleia Legislativa, discutindo os modelos, discutindo o que que aconteceu, chamando a população para debater, né? Fazendo uma forma democrática. Não aconteceu. Depois, né, a ação, a ação custa R$ 87. O lote foi vendido por R$ 67, né? Houve um desconto, né? Ou seja, 20% menor do que o preço do mercado. A oferta para a concorrência, né, para a escolha do investidor, o investidor estratégico, a figura central, levou a vitória da Equatorial Energia, né, que ficou com 15% dos papéis, sem concorrência, né? Vocês estão percebendo, na verdade? Você teve toda uma discussão que o UOL também apurou, porque depois que a privatização foi aprovada na Assembleia Legislativa, ela tinha que ter sido chancelada na Câmara dos Vereadores de São Paulo e pelos municípios em que a Sabesp atua, para saber se a Sabesp vai continuar atuando, né, para administrar a questão da água. E aquilo estava travado na Assembleia, daí o que que o UOL apurou, em reportagem do UOL, que um dos elementos de pressão foi inclusive a própria ação que houve em cima do presidente da Câmara, Milton Leite, daquela relação dele com a Transwolf, né, com a aviação de ônibus. Então, você tem muita história estranha, muita história esquisita, sabe? Situação complicadíssima com relação ao valor vendido, com relação ao investidor de referência, com relação aos critérios mínimos. Ah, agora joga-se algumas migalhas, vai custar mais barato aqui e ali. A questão é, a gente vai ter uma Enel da água no longo prazo no município de São Paulo, no estado de São Paulo, nos lugares atendidos pela Sabesp? Não dá para saber. Não dá para saber, né? Deveria ter sido aprovada uma cláusula junto que, se a gente tiver uma Enel da água em São Paulo, vamos buscar uma responsabilização criminal de todo mundo que participou desse processo. E aí isso inclui o governo do estado de São Paulo, isso inclui a Assembleia Legislativa e todo mundo que votou. Infelizmente não dá para fazer isso, mas deveria. Por quê? Porque o que a gente está construindo agora, na minha avaliação, é
estão armando uma bomba que pode explodir mais para frente, né? E, infelizmente, fazer as coisas a toque de caixa, como ocorreu aqui em São Paulo, é muito negativo, ainda mais numa questão de primeira necessidade como a água. A gente pode até ficar sem energia elétrica algum tempo, alguns dias, assim, infelizmente, com muito sofrimento. Sem água não fica, não. Me remete até uma frase que a Juliana Sayuri, repórter aqui do All Prime, quando fez uma reportagem bem bacana sobre distribuição do dinheiro do bilhete único, no caso ali das discussões de linhas privadas, linhas públicas no transporte público aqui de São Paulo, falando ali sobre era privatização de lucro, socialização de prejuízos nessas relações com questões da privatização. Josias, queria uma análise sua também sobre essa conclusão, então, da discussão em torno da Sabesp. A maioria dos eleitores do Estado de São Paulo escolheu esse modelo privatista ao eleger o Tarcísio de Freitas. Todo mundo sabia o que estava por vir. O governo operou inadequadamente neste caso, porque fez esse processo todo em ritmo de vai ou racha. O Tarcísio de Freitas deixou bem nítido, bem claro, desde o início, que ele privatizaria a Sabesp nessa base, na base do vai ou racha, e faria isso mesmo que rachado, né? E prevaleceu na Assembleia Legislativa, prometeu tarifa mais baixa, serviço de qualidade. Vai entregar? Essa é a grande dúvida. E o governador não deveria ou não seria prudente que ele não ignorasse esse efeito Enel, a que fez referência o Sakamoto. A concessão à iniciativa privada do Serviço Público de Energia Elétrica em São Paulo foi tratada também, na ocasião, como um grande êxito, porque se imaginava que a simples ideia de afastar o Estado dos postes de luz evitaria os apagões. E aí, o que se verificou é que temporais e ventos fortes deixaram consumidores sem energia por até 6 dias na capital de São Paulo e na região metropolitana. O governador Tarcísio de Freitas culpou, na ocasião, as árvores. Segundo ele, a culpa era das árvores. Então, com essa pressa privatista, o governador pode ter transformado a mágica da privatização numa espécie de cartola sem coelho. Cabe a ele agora acompanhar esse processo, porque não vai dar para culpar as árvores se houver problemas no tratamento de esgoto, no fornecimento de água em São Paulo. Então, o risco, insisto, o eleitor escolheu esse projeto, o governador poderia ter implementado esse processo de privatização de forma mais negociada, mais debatida, mais discutida, foi na base do vai ou racha, e agora cabe a ele administrar, evitar o efeito Enel, ou Enel, porque se acontecer com o abastecimento de água, ou a inépcia que acontece com o fornecimento de energia, aí talvez o eleitor de São Paulo dedique ou reserve um troco para o governador. Então, é um caminho de mão dupla. E a privatização não se deve demonizá-la, mas também não deve ser tratada a retirada do Estado dos certos serviços como um prenúncio de que a qualidade absoluta será obtida, que os problemas serão todos sanados do dia para a noite. Exemplo da Enel, que é sempre tão estimada e lembrada aqui quando nossas conexões acabam caindo, quando Sakamoto fica sem luz. Vamos ver aí daqui para frente, a gente vai acompanhando, gente. Mas queria agora ir para o Rio de Janeiro para voltar a falar com